Boa tarde para todos. Ainda é boa tarde. Uma tarde muito importante para nós que estamos refletindo sobre o nosso interior. E o tema saúde mental e espiritualidade. Iremos pensar um pouco sobre o que a espiritualidade, o que o espiritismo pode oferecer para ajudar ao nosso equilíbrio mental. Ao equilíbrio mental do nosso irmão, daqueles que estão ao nosso lado. É preciso, antes de tudo, ter essa compreensão básica que nós somos espíritos. O corpo é uma ferramenta de expressão do espírito. Quando estamos falando em mente, estamos nos referindo no sentido espiritual. Do nosso, como falou aqui o nosso amigo, nós, com o espiritismo, né? O corpo, perispírito e espírito. Então, vamos nos referir nesse âmbito espiritual. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa existência. Sempre estamos nos relacionando uns com os outros, não importa a distância. Porque existe uma comunicação, uma rede que nos conecta. Essa rede é a rede do pensamento. Quando nós estudamos, vemos lá no livro dos médiuns, quando vemos, vou dar um exemplo, né, mais específico, até para a gente não se alongar muito, sermos pontuais e expressar o nosso pensamento, no livro Obras Póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, que também tem no capítulo, acho que é o 14, o capítulo sobre os fluidos na Gênese, tem também na Revista Espírita, este artigo de Allan Kardec, que fala sobre a telegrafia, porque era naquela época era a forma mais rápida e eficaz de comunicação. Então, era uma metáfora que ele usava, telegrafia do pensamento e fotografia do pensamento, porque tudo que está ao nosso redor, a nossa psicosfera, a nossa atmosfera psíquica, se formam fotografias, imagens do nosso pensamento. E quando falamos em pensamento, não é só o que está na nossa consciência, mas toda a nossa trajetória de vida na condição de espírito, que vibra e compõe a nossa atmosfera psíquica. Estamos fazendo essa breve introdução para entendermos que essa atmosfera psíquica, esse nosso halo energético, essa nossa aura, como está explicado, é muito importante. Estou fazendo as citações para depois vocês consultarem. No capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos, ele fala da formação da aura, que está relacionada com a mente, com a vibração do nosso pensamento, com a vibração do nosso ser. Então, onde a gente está, nós levamos a nossa identificação pessoal, quem nós somos. E quem nós somos se relaciona com os nossos irmãos. Todos nós nos relacionamos por essas irradiações, esses filamentos de pensamento, essas correntes de pensamento, como diz André Luiz, que se expande de acordo com a vontade, com a intenção, com o nosso foco, com o que nós estamos pensando e com o que nós estamos, às vezes, num pensamento contínuo. Nós entramos em uma estação de rádio, vamos dizer assim, em uma estação de rádio que lá estão diversos pensamentos com aquela mesma característica vibrátil. E nós emitimos, influenciamos todos que estão naquela mesma estação e também recebemos influência. Então, nós estamos todos numa rede imensa e numa rede específica, de acordo também com os nossos sentimentos, aquela estação interna, naquela intranet da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos sentimentos que nos atrelam.
Então, nós influenciamos e recebemos influência na nossa família. Aquelas famílias que têm algum jovem, alguma criança ou adulto com alguma distonia mental, algum transtorno mental, se prestar atenção, percebe que no dia que o pai, que a mãe está mais agoniado, com mais problemas internos, angustiado, o filho, a filha sente e há uma alteração do seu comportamento, mesmo sem emissão de palavras. Nós educamos os nossos filhos pelo que nós somos, e o que nós somos se reflete no nosso pensamento. E o nosso pensamento influencia na reencarnação do nosso filho, dos entes queridos que estão ao nosso lado, que vão crescer também de acordo com a conotação vibrátil que nós damos ao pensamento daquela criança que está, naquele momento, emergindo para a nova trajetória educativa. Então, nós não estamos sozinhos. E dentro dessa concepção, vamos para o Espiritismo. O que ele pode oferecer para a gente? Aqui dentro da casa espírita, nós que somos espíritas, nós sabemos da importância da prece, da oração, desse momento que estamos nesse ambiente, nesse lar que acolhe os nossos sentimentos, que aqui a gente entra em comunicação com nós mesmos e com a espiritualidade, com os bons pensamentos que nós temos quando entramos aqui, mudamos a estação de rádio e entramos em sintonia com aqueles pensamentos de harmonia que compõem os benfeitores espirituais da casa e também até regiões espirituais que estão conectados com as casas espíritas. Então, uma criança, um jovem que vem para a evangelização, ele já está, neste momento, por estar na evangelização, já mudando o seu patamar vibrátil. Já está ali existindo um tratamento espiritual. É importante demais que as crianças, as evangelizações, que cada vez mais estão recebendo esses irmãos com autismo e entre outras distonias mentais. É um momento de convivência, é um aprendizado para o evangelizador, para as crianças, para a casa espírita, porque no momento desse aqui, que a gente está numa palestra, numa conversa, num diálogo, podia existir algum irmão que estivesse fazendo barulho e tivesse, às vezes, de certa forma, iríamos pensar assim, ele está atrapalhando, poderíamos estar aqui em harmonia, ele está nos ensinando a nos concentrar, nos ensinando a ter paciência. E quem sabe, em outros momentos, nós estávamos muito piores numa reencarnação passada. Ou se ele teve coragem de, nessa encarnação, enfrentar suas dificuldades para a transformação interior, e nós ainda não tivemos coragem de, nesta encarnação, enfrentar as nossas dificuldades mais profundas, que estão lá no fundo do nosso espírito, aguardando a nossa coragem, aguardando a nossa condição, principalmente a nossa condição de enfrentar essas dificuldades. E talvez aqueles irmãos que estejam com a distonia mental, com um transtorno, eles tenham sido espíritos corajosos, que tenham pedido, que tenham tido resignação de trabalhar e transformar-se interiormente. A gente não dá para a gente definir e dizer que aquele irmão que está ao nosso lado, porque está com um transtorno mental, está num nível evolutivo pior do que a gente. Não é preciso, não é para a gente sentir pena, é para a gente sentir compaixão, se colocar no lugar para compreender. A família que recebe essas crianças com distonias mentais diversas, com autismo, é um núcleo avançado de aprendizado do espírito. É para a gente pensar. O espiritismo oferece essa oportunidade da gente repensar a nós mesmos. Aí vamos refletir aqui sobre o Evangelho, sobre a harmonização interior
aonde nós podemos chegar a este irmão de forma mais eficaz através da oração, da prece. Nós temos o processo de magnetização nas casas espíritas, podemos fazer também no nosso lar, conversar com esses irmãos no momento em que ele está dormindo, fazer uma prece, uma oração. Mas vamos, um detalhe importante que tem no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente pensar. Lá no capítulo 5, no item 11, tem a seguinte colocação que traz uma importância muito grande. Olha o que diz lá. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, tudo que nós fizemos em harmonia com Deus, as nossas boas resoluções, as nossas boas ações, compõem a voz da nossa consciência. Aí vamos para a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus. Provavelmente a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é na consciência. E a gente vai pegando essas informações e juntando. Quem nos deu essa dica, não vou dizer que foi eu, portanto vou ser sincero, né, não é para me exaltar, mas para ser honesto, essas informações foram passadas pelo nosso irmão, pelo Espírito Carlos. Então, essas colocações e essas junções. Então, na consciência, tudo que nós fazemos de harmonia e de bem, em sintonia com Deus, com o amor de Deus, fica nesta região mental, na nossa consciência, as nossas boas resoluções. E lá é onde está escrito a lei de Deus. O que seria essa lei de Deus? Não é um tratado de parágrafos, de incisos, não. É o amor de Deus a nos ensinar, a vibrar. Quando nós entramos em sintonia com Deus através das nossas ações, do nosso pensamento, fica registrado na nossa consciência, como aprendizado para que no futuro, quando fizermos também algo que esteja longe, distante daquele nosso aprendizado no bem, vem a voz da consciência e diz: olha, você não é assim. Isso não é você. Vem o remorso, vem essa certeza de que fizemos alguma coisa errada. Alguma coisa contra a lei de Deus e contra o que nós aprendemos. E é lá também, como diz aqui no Evangelho, que o Espírito, o anjo da guarda, quando ele entra, como está aqui no capítulo 28, item 20, que o anjo da guarda entra em contato conosco através da nossa consciência. Por que isso? Esse núcleo de comunicação, de harmonia que nós temos é o amor supremo de Deus colocando um caminho que todos nós temos para reorganizar o nosso interior. Então, quando fazemos uma prece para o nosso irmão, direcionando para ele, fazemos vibrar tudo que existe de harmonia e de trabalho do bem que aquele irmão proporcionou para a humanidade e para ele mesmo, em sintonia com a lei, com o amor, com a vibração amorosa do pensamento de Deus. E vamos aqui fazer uma citação, 2 citações para concluir a nossa fala. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá uma cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnicas operatórias, com vistas às necessidades do veículo da matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Não estamos ainda neste momento,
mas já podemos alterar vibrações internas dos nossos irmãos com distonias mentais através da oração, fazendo vibrar esse caminho harmonioso. E assim encerramos a nossa fala, e que poderemos, claro, dentro do nosso diálogo que teremos aqui, mas que fique registrado a importância que cada um tem na sua harmonização e do próximo, através da prece, da oração e da emissão de bons pensamentos. Podemos ajudar muito aos irmãos que estão com distonias mentais, além das nossas próprias distonias mentais, porque todos nós ainda estamos no caminho do equilíbrio. Boa tarde para todos.